sabe qual é o livro mais perigoso do mundo? Pois é, no vídeo de hoje eu vou tentar te convencer a ler uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Um livro que é responsável por envenenar milhões de leitores ao redor do mundo, que também imortalizou o nome do autor como um dos melhores romancistas da era vitoriana e que ao mesmo tempo foi capaz de levá-lo à condenação e à prisão. Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e eu tô muito empolgada pra mostrar pra vocês todo o meu amor por um dos meus novos livros favoritos, O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray foi publicado em 1890 através de um dos periódicos de literatura mais famosos da era vitoriana. O autor já havia publicado outras histórias, mas foi a trama protagonizada por Dorian Gray que o imortalizou como escritor. Um enredo fantástico do livro que traz um retrato que vai ficar cada vez mais velho enquanto seu modelo permanece jovem e bonito, encantou os leitores da era vitoriana assim que foi publicado. Em contrapartida, os críticos literários do momento consideraram o livro venenoso, hedioso e imoral. Tudo isso por causa do teor homoafetivo presente nas páginas dessa história. Escrita em um momento em que a homossexualidade era considerado um crime, a sexualidade livre um tabu e a ostentação do que é belo um grande pecado, o retrato de Dorian Gray chocou a sociedade, incomodou os críticos literários e fez com que o autor ficasse cada vez mais famoso, mas ao mesmo tempo que fosse afastado da sociedade e até mesmo condenado à prisão por 2 anos. Ao longo dos anos, a obra passou por várias reformulações, por muitos momentos de censura, por vários cortes, mas ainda assim o texto original perdura e segue aí disponível para que muitos leitores sejam envenenados por essa história que incomodou tantos os críticos preconceituosos da era vitoriana. Apesar da passagem do tempo, o preconceito social ainda faz parte da sociedade. Então, se você quer ser envenenado por um livro que fala sobre encontros, paixões, amadurecimento e vaidade, talvez essa leitura seja capaz de mexer com você e te envenenar como fez com tantos outros leitores ao redor do mundo. Afinal, segundo o próprio autor, se não há prazer na releitura ou na leitura de um livro, é melhor não fazê-lo. Então, desde que o veneno seja saboroso, vamos nos deixar envenenar? A edição original de O Retrato de Dorian Gray tem mais ou menos 170 páginas e, como qualquer romance de formação, ele vai trazer o amadurecimento moral, o crescimento do protagonista como um todo. No início do livro, nós somos apresentados a um dos personagens principais, que é o Basil. Ele é um pintor e ele vai conversar com seu grande amigo, o Lord Henry, sobre a paixão e esse ardor, a beleza do jovem Dorian Gray, que entrou na vida do Basil e mexeu muito com as emoções dele. Emoções que ele começou a transportar para suas obras. E por causa dessa paixão por esse jovem, ele começou a criar coisas cada vez mais bonitas, sendo uma delas um retrato do Dorian Gray. O Dorian Gray, nesse momento, ele é descrito como um jovem que tem menos de 21 anos, ou seja, não chegou à maioridade daquele período da era vitoriana, é dono de uma beleza que mexe com todas as pessoas ao seu redor, é dito como ingênuo, como bondoso, de grande coração e de faces constantemente coradas. Esse é o Dorian Gray do início do livro. Só que a partir do momento que o Basil vai apresentar o Dorian ao Lord Henry, é um homem maduro, formado, muito dono de si nas suas certezas de apresentar e de conhecer e de aproveitar os grandes prazeres da vida, influenciado pela presença do Henry, Dorian vai mudar muito a sua visão do mundo. Ele vai querer aproveitar cada vez mais as paixões que o mundo tem a lhe oferecer, vai entender muito mais sobre os seus desejos, vai aprender a se olhar de uma forma vaidosa e também vai temer a finitude da sua beleza. Como todo mundo ao seu redor fala o quanto Dorian é bonito, o quanto essa beleza impacta e o quanto também ela é finita, ele vai ficar cada vez com mais medo de envelhecer e de perder o que ele considera no momento ali o seu maior trunfo, que é a beleza. E aí, quando Basil termina a pintura, o retrato de Dorian Gray, e Dorian olha para aquele retrato tão bonito e tão infinito, ele pensa: que tristeza. O retrato vai para sempre permanecer bonito, enquanto eu vou ficar cada vez mais velho e feio. Em um momento de surto, na sua própria imaturidade, ele vai gritar aos céus que ele faria de tudo, que ele daria tudo ao seu dispor para que o retrato fosse marcado pelas linhas de expressão, pelas escolhas que ele faz, enquanto ele permanecesse para sempre jovem e imortal em sua beleza. E aí que o pacto é feito, e de uma forma mirabolante
miraculosa, o retrato começa a envelhecer, começa a apresentar marcas das escolhas que o Dorian faz, enquanto ele vai preservando a sua beleza pura e encantadora. E aqui, gente, é muito legal como o autor aborda a beleza em si. Eu achei que o livro ele ia trazer uma coisa muito narcisista sobre esse personagem que se acha lindo, mas o que o autor aqui quis trabalhar é o fato de como a gente associa a beleza com a pureza. E quando as pessoas são velhas ou feias, nós consideramos como sociedade, né, elas como pecadoras. E aqui a gente tem o Dorian Gray que vai completamente contra isso, porque ele vai permanecer extremamente bonito e jovem, mas a sua alma vai estar marcada por muitas escolhas que ele vai fazer. Só que ninguém vai ver isso, porque essas marcas vão estar no retrato, um retrato que ele mantém escondido, proibido, para que ninguém tenha acesso. Então é muito bacana ver, sabe, esse paradigma, essa ambiguidade que o autor aborda através da beleza, porque todos nós somos cativados pelo que é belo, mas a beleza, gente, externa, ela não transporta uma beleza interna, e é muito bacana como o autor aborda isso diante da figura do Dorian Gray. Outro grande aspecto do livro é que o livro vai trazer uma riqueza cultural da era vitoriana muito grande, não só sobre a arte, sobre as tapeçarias, sobre os lugares, sobre as ruas frequentadas, os salões, os clubes, as músicas, não só sobre isso, mas também sobre o cotidiano do homem daquela época. Por exemplo, o autor fala sobre o Jack, o Estripador, tem uma crítica ferrenha ao casamento, tem muitas citações aqui da diminuição da mulher, tem toda uma despanação muito incrível sobre arte e literatura, como elas perduram ao longo do tempo. E aqui o autor vai falar de vários aspectos artísticos, como música, como pintura, como elas também são fundamentais para o homem, mas que as palavras, um bom livro é capaz de mudar tudo. E aqui é um ponto central na história, né? Porque a partir do momento que o Dorian, ele vai receber um livro encadernado de amarelo, de presente do Henry, e esse livro vai mostrar para ele prazeres que ele nunca imaginou que existiam. Coisas que, assim, estavam ali na mente dele, que às vezes ele pensava, mas ele imaginava que eram impossíveis. E aí, quando ele lê esses prazeres nesse livro, ele descobre que existe toda uma vida que ele não conhecia. E ele quer conhecer mais sobre isso. Então, ele foi envenenado por um livro, e o próprio autor vai reforçar isso na escrita dele, enquanto a gente tá lendo a jornada do Dorian Gray, que nós também podemos ser envenenados por todos os livros que nós lemos nas nossas vidas. Por isso é uma arte que, assim, ela perdura. E o amor pela literatura que o autor traz aqui no livro é encantador e tá ali, nas entrelinhas em alguns momentos, em outros de forma muito direta. Enfim, é algo que eu amei ler. Mas, de verdade, um dos aspectos mais ricos do livro são as relações homoafetivas que o autor traz aqui, que são escondidas, que são veladas por causa do preconceito social da época. Todos os personagens, o Basil, a forma como ele vê o Dorian Gray de uma maneira apaixonada e como isso é perigoso, como ele tem medo que as pessoas enxerguem isso na sua arte. O Henry, a maneira como ele vê os prazeres do mundo, a figura do Dorian Gray, os outros homens que aparecem aqui, são relações de amizade, são relações homoafetivas que precisam o quê? Serem escondidas por causa da época, porque era considerada um crime. As pessoas iam a julgamento, as pessoas eram excluídas da sociedade, existia dor, existia raiva por causa desses relacionamentos. Então os personagens masculinos vão sendo apresentados aqui com esse desejo de serem quem eles realmente são, mas eles não podem. E aí eles vão se sentindo cada vez mais inferiorizados, mais solitários nas suas próprias dores e mais pecadores, porque eles sentem esse desejo e eles são corroídos por esse desejo. Sério, gente, é extremamente doloroso quanto mais você entende as entrelinhas do que o autor coloca aqui e o sofrimento que tudo isso gera. Quando você vê, assim, você termina o livro e você olha pra trás e o sofrimento que o fato deles não serem aceitos por amar quem eles amam trouxe pra vida de muitos personagens aqui, é doloroso, porque de fato é um reflexo da era vitoriana e de muitos e muitos homens que foram levados a julgamento por causa dos seus amores, como o próprio autor, porque existe aqui uma biografia na apêndice desse livro que vai falar pra gente como a história escrita pelo Oscar Wilde acabou ganhando vida, porque logo depois da publicação de O Retrato de Dorian Gray apareceu um jovem na vida dele que mudou a sua vida, que se tornou ali, né, seu próprio Dorian Gray e que fez com que ele fosse levado a julgamento pelo público e a julgamento, né, diante da corte
no qual partes do seu livro foram lidas contra ele como provas das suas relações homoafetivas. Ele acabou sendo preso por 2 anos. E depois da prisão, gente, a vida dele, sério, acabou assim. Então, é muito incrível toda a parte social e cultural e como a história se mistura com a realidade e como você termina o livro entendendo por que tanta gente disse que era uma história venenosa. Por quê? Porque ele fala sobre uma verdade, sobre uma liberdade de amar quem nós queremos, que a maioria das pessoas quer abafar. Até hoje. Na era vitoriana muito mais, mas até hoje. Enfim, gente, eu achei um livro extremamente potente em todos os temas. A leitura em si, né, do retrato de Dorian Gray, 170 páginas ali, é muito rápida. A maioria dos capítulos é todo conduzida através de diálogos, apesar de serem diálogos muito grandes, assim, né, que é uma página inteira da pessoa falando é diálogo, então é muito rápido de ser lido. Poucos capítulos que são mais da mente dos personagens, então, de fato, você lê muito, muito, muito rápido. E a história é surpreendente. A condução, eu nunca tinha visto nenhuma adaptação, existem adaptações muito incríveis sobre o Dorian Gray, mas eu nunca tinha visto, então eu fui extremamente surpreendida por tudo que o autor traz aqui. E assim, eu acho que essa é a maior experiência da leitura. É um clássico que surpreende, que é atemporal e que no final você fica assim, em choque como tudo acaba, porque ele é real, mas ele também tem essa realidade fantástica desse retrato mutável e desse jovem que permanece bonito e jovem pra vida inteira. Sem dúvida, pra mim, foi 5 estrelas, a história foi maravilhosa e o que tornou ela favorita, assim, um dos grandes livros favoritos da minha vida como leitora, não só desse ano, mas da minha vida como, né, Paola leitora, é todas as notas que são trazidas aqui que fazem com que você entenda mais da história, mas sim o contexto histórico. Então, quem foi o autor, os aspectos da vida dele que influenciaram a escrita desse livro, o que a escrita desse livro revolucionou dentro da era vitoriana, tudo, sério, gente, todos os apêndices históricos tornam a leitura ainda mais gostosa. Então pensa, são 170 páginas de história e mais 130 de bônus, com biografia do livro do autor, ilustrações, fotos do autor, notas de contextualização que são incríveis, uma parte só falando das polêmicas que envolvem o livro, tipo todas as críticas que o livro recebeu, as resenhas que saíram nos grandes jornais, muitas delas foram escolhidas pra entrar nesse livro. E é assustador você ler as resenhas, você vê o que as pessoas falavam dos livros. Hoje o que a gente lê das avaliações da Amazon, gente, não é nada, sabe? O povo pegava muito mais pesado. E o autor respondeu muitas dessas críticas. Então a gente tem a crítica, a resposta do autor a essas críticas, parte do julgamento que o levou até o tribunal, alguns poemas do autor, enfim. A edição como toda da Darkside está extremamente rica. Não só por manter o texto original, então sem cortes, sem censura, é o texto original escrito pelo autor. Enfim, todos esses aspectos deixam o livro ainda mais rico. Então é impossível você não se apaixonar por essa edição da editora Darkside, que não só respeita o texto original, sem censura, sem cortes homoafetivos, respeitando o que o autor quis trazer aqui, como também traz muitos textos que fazem com que você mergulhe na vida do autor e nessa obra, tornando ela uma experiência de escrita, assim, incrível. No final das contas, você entende por que tantas pessoas consideram esse livro venenoso e, de fato, por que ele é. Porque ele entra na sua mente e faz com que você pare pra pensar em quem você realmente quer, do que realmente importa na sua vida e pelo que tipo de futuro você quer lutar, ao que você quer dar ouvido, a que vozes você quer seguir. Enfim, gente, é um livro maravilhoso. Queria só mostrar pra vocês o tanto de marcação no livro e o quanto foi uma leitura, tipo, que eu experimentei mesmo, sabe? Eu fiz muitas marcações em lápis, eu escrevi nas páginas do livro, porque de fato eu fiquei encantada com o teor histórico aqui. Mas uma coisa bem bacana que eu queria mostrar é que no texto a gente tem, tá vendo, esses números, que são as notas, né? Por exemplo, essa aqui é o número 28. E aí a gente vai lá, quando termina o livro, tem as notas. E as notas, ó, são numeradas e separadas por capítulo. Então, tá vendo? Capítulo 1, a nota número 1, número 2. E aí tem todas as notas. Ó, olha que legal. Eu achei essa nota incrível. Como já é escrito na introdução deste livro, o nome Dorian Gray remete simultaneamente a dórico, termo que, em língua portuguesa, sugere o amor entre um homem mais velho e um jovem rapaz. E o nome Gray, que é uma sugestiva menção ao poeta John Gray, amante do autor à época da escrita do romance. Olha que legal. Aí tem várias, sabe? Várias notas, fazem com que a gente entenda muito mais o contexto
do livro. E o bacana das notas estarem separadas do texto é que elas não atrapalham o ritmo da leitura, né? Você pode ir consultando as notas nos finais do capítulo. Enfim, e aí os retratos do autor, olha isso, e muitos outros apêndices que deixam o livro ainda mais rico. Se você tá procurando um livro que vai te envenenar, que vai te surpreender, que faz parte da história da literatura mundial, leiam O Retrato de Dorian Gray. E lembrando, gente, leiam em uma edição que valoriza a escrita original, que não censura esse livro. Então leiam nessa edição linda da editora Darkside. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Se joguem na leitura, eu acho que, sério, espero que esse livro surpreenda vocês tanto quanto ele me surpreendeu. E aí, gostou dessa dica? Então lembra de deixar o seu curtir e aproveita e deixa aqui nos comentários também qual foi o último livro que envenenou a sua mente e mudou muitas das certezas e das coisas que você pensa aí na sua cabecinha linda. Aproveita e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que precisam ser envenenados pelo poder da literatura e a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Beijo, tchau! Boy,